Boa tarde, pessoal. Começando mais um webinar ao vivo. E hoje eu trouxe a nossa convidada aqui na Monde para falar um pouco de treinamento e capacitação para a gente, tá? Antes de mais nada, meu nome é Isabela, eu sou analista de marketing de conteúdo aqui na Monde e a nossa convidada é a Raquel Biancarelli. Ela é sócia proprietária da Sonho Real Turismo em Americana e de um grupo de lojas CVC aqui da região. Ela cuida da parte de contratação, de treinamento, capacitação de equipes e líderes. E hoje ela vai falar um pouco para a gente, dar um pouco de dicas desse processo e estratégia de como melhorar e aprimorar o processo que vocês já têm de treinamento. Lembrando que a gente sempre deixa 15 minutinhos no final para o nosso convidado tirar dúvidas, então vocês podem ir mandando aqui nos comentários tudo que não ficou claro, alguma dúvida que vocês tenham. No final a Raquel vai responder, tá bom? Raquel, muito obrigada, tá, por ter aceitado esse convite de participar desse webinar com a gente. E eu queria que você falasse um pouquinho de você, da sua trajetória no turismo, como começou esse processo de treinamento nas agências, conta um pouquinho. Legal, boa tarde, pessoal. Obrigada, Isabela e Amonde, pelo convite, né? É um prazer estar aqui falando para vocês. Na verdade, compartilhando a experiência, né, do que a gente faz. Eu acho que esse processo de compartilhar a experiência, ele é muito válido, né, em vários sentidos. Então, eu estou no turismo há 19 anos já, né, desde a fundação da Sonho Real. E há 11 anos a gente iniciou a abertura das lojas da CVC. Eu fiz de tudo na agência, né? Assim como todo empreendedor num negócio, a gente acaba fazendo de tudo um pouco. Então, eu fiz área de venda, né? De recepção, de marketing, contratação e tudo mais. Mas o que eu sempre gostei mesmo foi a questão do desenvolvimento pessoal, né? Da contratação, do treinamento das equipes, de ver essa evolução acontecer. Então, eu fui me especializando cada vez mais nesse item, né? Eu não tenho nenhuma formação específica em coaching, RH, psicologia, nada disso. Tudo que eu aprendi e o que eu faço foi acontecendo conforme a necessidade, conforme a oportunidade que eu tinha na época, né? Mas com certeza tudo ficou muito diferente a partir do momento que eu comecei a fazer e a me dedicar para o meu desenvolvimento como pessoa. Então, daí, tudo ficou bem, bem diferente, né? Porque se encaixou totalmente com o propósito que eu estava fazendo. Legal. E, pessoal, lembrando que os conteúdos são muito interessantes para os agentes, porque a gente traz uma pessoa da área aqui para falar para vocês. Então, as dicas serão voltadas para agências de viagens, para o meio do turismo, para que vocês consigam sair daqui e aplicar essas estratégias na agência de vocês, ok? Eu queria ressaltar que a gente estruturou o nosso webinar em cima do conceito 4 mais 1 maior que 5. Parece que a conta está errada, né? Como que pode 4 mais 1 ser maior que 5? Esse é um conceito que é bem enraizado aqui na Monde. A Raquel também tem esse conceito em mente nos treinamentos que dá nas agências, para as equipes. Funciona da seguinte forma: 4 dias trabalhados e 1 dia dedicado a estudo e capacitação geram mais resultado do que 5 dias trabalhados de forma corrida. Então, a gente tem até uma analogia que nós sempre usamos aqui na Monde, que é usado para explicar esse conceito, que é o do atleta que treina semanas, meses, durante o ano todo, para uma performance ou para um dia de alta performance. Então, o resultado, ele é sempre melhor quando a gente se dedica a aprender mais e a se aprimorar. É esse o conceito que precisa estar enraizado nas empresas e que a gente vai trazer aqui para vocês hoje. A importância de se dedicar, de ter pelo menos um tempo aí na sua semana para estudar, para melhorar a área pessoal e a área profissional também, que as duas estão ligadas. É claro que nós não levamos o conceito ao pé da letra, nós não trabalhamos 4 dias e tiramos um inteiro para estudar, né? É um pouco inviável na maioria das empresas. Mas o conceito precisa ser colocado em prática na parte de melhoria contínua, de você se organizar a gestão do seu tempo para conseguir, toda semana, estudar um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada área e manter esse estudo recorrente, de forma contínua. E, Raquel, nas agências também funciona, né, como em qualquer empresa, e o que você acha desse sentido, desse conceito para as agências de viagem? Sim, o conceito, na verdade, ele faz muito sentido, né, ele é uma realidade, porém, realmente, a gente não consegue aplicar os 4 dias trabalhados em um dia inteiro de treinamento, né, mas a grande questão aqui é a gente entender a importância do treinamento, né, quanto mais a gente capacitar a nossa equipe, quanto mais a gente desenvolver a equipe, melhores vão ser os resultados
nos momentos que eles estiverem trabalhando, né? Então, não dá para parar a equipe toda hora, mas assim, se você avaliar nos últimos 3 meses ou nos últimos 6 meses, quanto tempo você parou a equipe para treinamento, né? Com certeza, a maioria deve ter sido bem pouco, né? Então, é uma realidade que a gente precisa começar a aumentar aos poucos esse tempo, né? Começar com alguma coisa uma vez por mês, depois a cada 15 dias, ou de formas diferentes, até que eles chegam a uma coisa de toda semana e que já faça parte da rotina da agência. Eu acho que é até legal começar com esse exercício de parar para pensar quantas vezes nos últimos 3 meses ou nos últimos 6 meses vocês pararam para esse treinamento, para essa capacitação, tanto da sua área, né, como gestor, ou se você é vendedor, como em equipe mesmo, né, uma troca de experiência. Quantas vezes isso tem acontecido? É bom você ter isso frisado na mente, de quantas vezes tem acontecido para você sempre buscar aumentar esse número de treinamentos e manter uma recorrência, né? Porque por mais que a gente faça, ainda é pouco, né? É pouco. Ainda a gente sente a necessidade de fazer muito mais. Sim, é sempre tentar aumentar o número, né, de treinamento e capacitação até que vire rotina, como você falou. Isso, exatamente. E, então, nós vamos começar aqui com as questões que eu separei para a Raquel, lembrando que qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Eu separei alguns blocos e a primeira questão que eu trouxe é se oferecer treinamento é um diferencial das agências em relação aos OTAs. Com certeza, né? Sem sombra de dúvida, essa resposta é sim, é um grande diferencial, porque o nosso principal argumento que a gente tem no atendimento presencial é o relacionamento de pessoas, então é a nossa equipe se relacionando com o nosso cliente, então é uma coisa muito próxima, né? E isso não acontece numa compra pela internet. Então, quando a gente vai capacitar a equipe, a gente tem que pensar em tudo isso, em como a gente pode fazer com que o vendedor consiga entender melhor o que o cliente está querendo dizer, o que o cliente está vindo buscar, como que a gente pode desenvolver o vendedor para isso, e como que a gente desenvolve também o conhecimento dele com relação aos produtos que a gente pode oferecer, né? Porque daí, com essas duas coisas em mão, na hora do atendimento, o vendedor vai saber exatamente o que o cliente quer e tem na prateleira um produto que se encaixa com isso, né? Além de ter todo essa dinâmica do contato pessoal com o cliente. Então, faz sim muita diferença, né? A gente tem que ser cada vez melhor no atendimento presencial para que a gente não entre numa briga de preço. A partir do momento que a gente entra numa briga de preço, a gente pode perder. Mas numa briga de atendimento, de qualidade, de informação, de entendimento do cliente, essa a gente sempre pode ganhar, né? Perfeito, é uma coisa que sempre as agências trazem, né, esse medo da competição em relação às OTAs, essas agências online, mas é realmente assim, o que a gente sempre frisa é que as agências ganham no momento do atendimento, porque é o contato humano, é o intermédio de uma pessoa que tem experiência, que entende do assunto, passando um roteiro totalmente personalizado, todas as dicas, né, para o passageiro, para o viajante. E o treinamento só reforça isso, né, a pessoa só vai se tornar cada vez melhor. Isso mesmo. E, Raquel, como que você se prepara para oferecer os treinamentos, né? O que você costuma buscar de informação, o que você costuma ler para conseguir estruturar esse treinamento para as agências? Então, é uma área que eu gosto muito, né? Então, qualquer lugar onde eu vou, qualquer informação que eu tenho, eu já consigo transformar isso numa ideia para um treinamento. Então, acaba sendo até uma coisa natural. Mas eu costumo sempre participar de palestras, de eventos, tanto do ramo quanto fora do ramo, porque fora do ramo também a gente aprende bastante coisa para traduzir para o nosso negócio, né? A questão que hoje também é bem complicado, que a gente tem muita informação, né? Tem informação para todos os lados. Então, saber filtrar muito bem aquilo que a gente vai buscar, né? E ler é bem importante também. Mas eu também, o conteúdo que eu mais uso, e uso assim há muitos anos, é um conteúdo que eu busco sempre na revista Venda Mais, né? Uma revista que sai, eu acredito que é trimestral, mas eu sempre uso o conteúdo online mesmo, que vem sempre por e-mail, vem vídeos, então é tudo relacionado à venda, independente do negócio.
Então, é um conteúdo muito bom, muito didático, dá para a gente tanto passar ele na íntegra para a equipe e abrir uma discussão, quanto entender, absorver e traduzir ele para o nosso negócio, né? Então, esse conteúdo que a Venda Mais oferece é muito rico para essa parte do treinamento com a equipe. Legal. E passando para um segundo bloco agora de questões, a gente vai falar sobre o 4+1 maior que 5, voltado para treinamento recorrente, porque é um pouco mais complexo quando a gente fala de manter um treinamento contínuo. Às vezes, os agentes começam a estudar, começam a separar um tempinho na semana, em um mês isso já acaba, né? Não continua, não dá sequência nisso. Então, a primeira pergunta é, para quem não faz treinamento, ou é esse caso que faz muito pouco, que começou e desistiu, qual a dica para começar a organizar? Quais são os tipos de treinamento que essa pessoa pode começar a estruturar na sua agência? Então, a grande questão aqui é você ter a certeza da importância de fazer o treinamento com a equipe, né? Porque se a gente não acredita nisso, a gente vai fazer o treinamento quando tiver tempo. E a gente não tem tempo, né? Ninguém tem tempo sobrando. Então, ele não pode ser uma coisa para ser feita quando sobra tempo. É uma coisa para fazer parte da rotina, mesmo que seja uma vez por mês, não tem problema nenhum. Mas ele faz. E existem diversas formas de fazer um treinamento, né? Você pode tanto contratar alguém para fazer e alinhar esse discurso do que você quer falar com a equipe, da mensagem que você quer passar. Você pode incentivar que a própria equipe fale sobre a última viagem que fez, por exemplo, contando a experiência dela como passageiro, né, linkando com a experiência que ela tem como vendedor, né, então, o que foi legal isso, que ele vivenciou como passageiro e que é legal os vendedores passarem para o cliente durante o atendimento. Esse é um treinamento excelente, não precisa de nada assim, entre aspas, né, é coisa de 15, 20 minutos, pega lá as fotos que a pessoa tirou durante a viagem, ela vai comentando e passando essa experiência, então é um conteúdo muito rico esse, sem custo nenhum, e que dá para fazer amanhã, por exemplo, né. Outra coisa também que é muito comum, a gente utiliza bastante, são os promotores, né? Os promotores dos hotéis, das operadoras, dos destinos, eles sempre estão na agência, né? Então, é a gente aproveitar isso um pouco mais, agendar com eles um horário para fazer um bate-papo mais estruturado com a equipe, com dicas mais práticas, com diferenciais que aquele produto tem, né? Coisa rápida também, de 20 a 30 minutos, marcado pode ser dentro do horário do trabalho, faz em 2 turmas, ou faz antes do horário de abrir, oferece um café da manhã, eles estão sempre bem dispostos a isso, né? Então, é bem fácil. E também a gente mesmo, como líder da equipe, como o dono da loja, ou o gerente, não importa, a gente sempre observar a necessidade que tem na loja, né? Então, por exemplo, não está tendo cliente, tem baixa de cliente na loja, o telefone não toca, não entra ninguém. É uma situação que está acontecendo naquele momento. Então, como você pode conversar com a sua equipe sobre esse assunto, que ideias que cada um pode ter, você traz um texto, um vídeo, alguma coisa, e abre o assunto para discussão, né? Da mesma forma, você pode pegar qualquer item do que acontece dentro da agência e transformar isso num conteúdo, né? Então, é assim, não precisa um investimento altíssimo, não demanda tanto tempo, não demanda uma programação, assim, muito complexa, né? Porque se começar a complicar muito, aí a gente realmente não faz, né? Então, tem que ser uma coisa prática para que possa ser feito, mas a base de tudo é você acreditar que, se você fizer isso, você encontra uma transformação na sua equipe, né? A curto, médio e longo prazo. Sim, eu acho que o que falta um pouco é que quando a gente começa o treinamento, mas abandona depois de um mês, depois de algumas semanas, não dá tempo de medir o resultado. Sim. Então, o que provavelmente as pessoas pensam é que aquilo não está dando resultado, mas é a questão de você analisar a sua agência, os problemas que a sua agência está tendo,
onde vocês podem melhorar no processo e colocar isso em prática durante bastante tempo e começar a medir esses resultados para ver o que está funcionando, o que pode ser melhorado. É um processo contínuo mesmo de melhoria, tanto do treinamento como da equipe, né? O treinamento pode não começar assim perfeito, totalmente alinhado, mas com o tempo você vai aprimorando isso e é aquilo, não precisa ter medo do custo, não precisa ter medo de ser totalmente complexo, de ter que montar a apostila, de ter que fazer todo um trabalho. Você tem que começar de algum lugar. Pode começar essas do dicas, básico, né, que dá certo. Sim, essas dicas de trocar experiências, de você trazer promotores, de você separar 20 minutinhos no mês, na semana, para conversar com seus vendedores e ver o que eles estão precisando em técnicas de venda ou algum destino que eles estão precisando estudar, isso já vai fazer muita diferença. Então, não precisa começar pelo mais complexo, né? Sim. Começa pelo simples. Exatamente. E para as agências menores, onde muitas vezes os funcionários, eles desempenham mais de uma função, que acontece bastante em agência de viagem, né? Às vezes o gestor faz o financeiro, faz o marketing, cuida de rede social, cuida de conteúdo. Para essas agências que não conseguem parar, que acham que não conseguem, que não tem tempo, o que você dá de dica? A grande questão aqui, independente até do tamanho da agência, é a gestão do tempo, né? Porque, como eu falei, a gente não pode deixar o treinamento para ser feito só quando tiver tempo. Então, a pessoa se organizar e delegar até algumas tarefas, né, sempre que possível, para que fique realmente trabalhando positivamente para o negócio, né? E estruturar essa parte do treinamento é isso. Uma opção, por exemplo, agora que a gente está no final do mês, né? A semana que vem já é um começo de mês. É se reunir com a equipe simplesmente com a pergunta o que a gente aprendeu nesse mês, né? O que deu certo e o que não deu. E cada um contar a sua experiência e compartilhar isso entre eles, né? E daí, a partir dessa conversa, você faz alguns combinados com a equipe de coisas simples para serem colocadas em prática. Isso é um bate-papo de 20, 30 minutos, não precisa mais do que isso. Todo mundo pode participar e colocar a sua opinião, né? Do que aprendeu, funcionou, não funcionou, contar algum caso de um atendimento que existia uma dificuldade que deu certo, e trocar essa experiência entre a sua equipe, né? Então, esse é um bom momento, aí já dá para marcar para a semana que vem, por exemplo, de forma simples, independente do tamanho da agência mesmo. Legal. E o ideal é ter apenas uma pessoa dedicada para isso, uma pessoa contratada para o treinamento, ou não? Tem como ser feito de outras formas? Você falou ali dos tipos de treinamento. Chegou a citar que pode ser a contratação de uma pessoa, é um tipo de treinamento. Mas isso é o ideal? Sempre precisa acontecer assim? Ou tem como as agências estruturarem de outra forma? Não, não precisa ter uma pessoa só para isso, né? Até porque eu mesmo, por exemplo, não faço só isso, né? Mas o que precisa realmente é ter alguém responsável por isso, para fazer essa organização, né? Para juntar a equipe, para marcar as datas, para falar com o promotor, para ficar pensando em conteúdo, observando o que acontece na agência e a necessidade de fazer um bate-papo sobre isso, né? Então, precisa uma pessoa para essa organização, mas nos treinamentos que eu faço, todos não sou eu que falo, né? Eu já contratei algumas pessoas para falar, eu já chamei alguns conhecidos meus que trabalham também com liderança ou trabalham na área comercial, e eles vieram para contar a experiência deles, o que eles faziam, e foi super produtivo. A gente já fez com promotores, é muito comum a gente fazer, com hoteleiros, né? Então, tem diversas formas. Não sou eu que faço todos os treinamentos, mas sou eu que organizo todos, né? Tem treinamento até que eu marco tudo e eu não participo. Então, não precisa ter uma pessoa específica na agência para fazer só isso, não precisa, né? Dá para ser isso junto com as outras tarefas mesmo. Legal. Eu acho que na questão do tema, que você falou, uma pessoa que vai observar ali a agência para ver o que está sendo mais fraco, que está precisando de mais treinamento, isso pode ser enraizado também para a equipe, né? Eles passarem para essa pessoa que organiza os temas que estão tendo dúvidas. Olha, não estou indo bem nessa área, minha taxa de conversão não está legal, eu queria aumentar o ticket médio das vendas, não estou conseguindo. Então, acho que passar isso para que as pessoas vejam a dificuldade que essa pessoa está tendo, esse colaborador,
e consiga ajudar também os outros, né? Às vezes o outro tem alguma dica para dar, um outro colaborador, e aí vai uma troca de experiência, né? A participação da equipe, ela é sempre muito importante, ela agrega muito valor em todo o processo, né, Isabela? Porque se só você acredita nisso, não tem o engajamento da equipe. Então, você precisa fazer de uma forma que você envolva a equipe cada vez mais, para que eles comecem a perceber que o treinamento traz uma mudança significativa, né, na qualidade de vida, na qualidade do trabalho, na qualidade dos resultados que ele tem. Então, isso vai se transformando. A participação da equipe é realmente muito importante. E também a necessidade deles, né? A gente sempre faz, em determinados períodos, um feedback com o pessoal através de relatório ou de bate-papo mesmo, individual, perguntando qual que é a maior necessidade que a pessoa tem, ou sobre qual tema ela gostaria de ouvir no próximo treinamento, para a gente poder alinhar também esse conteúdo. Mas, assim, mesmo que você já falou sobre aquele assunto, você pode voltar a falar, né, várias vezes, não tem problema, porque em cada treinamento, eles não vão absorver 100% do que você estiver falando. Então, realmente precisa ser repetido, né? Só que cada vez você aborda aquele tema de uma forma diferente. Legal. E acho que essa parte de envolver a equipe já entra um pouco no que a gente colocou como tema do webinar, que é motivar, não só qualificar a equipe, mas também manter essa equipe motivada. Sim. E acho que essa troca de experiência, esse contato de todos dentro da equipe com o gestor, vai fazer com que todos fiquem mais motivados, entendam a função deles ali dentro, né? Sim. Já melhora também o ambiente de trabalho. No começo eles não gostam de falar muito, não, mas depois a gente tem que até controlar o tempo, porque eles começam a falar bastante, a participar, eles pedem o treinamento, né? Nossa, hoje eles já pedem o treinamento, então é bem legal esse retorno já. Legal. E agora no terceiro bloco, que a gente vai falar sobre treinamento para novos funcionários. Eu queria entender como que funciona esse treinamento para funcionários novos, né? Deve ser um pouco diferente daqueles que já estão dentro da agência. Como que funciona? A gente sempre parte do princípio que, assim, a pessoa, quando ela chega nova, ela chega num mundo desconhecido, normalmente, né? Então, é uma bagagem muito grande de informações que ela precisa. Então, a gente parte do princípio que a gente só contrata pessoas com experiência em vendas, ou experiência na área comercial, ou perfil comercial. Porque eu tenho tanta informação para passar para essa pessoa nova, que eu não posso ficar ensinando ela técnica de venda, né? Eu não posso ensinar ela como escrever um e-mail, como falar com o cliente, como fazer uma técnica para fechamento. A gente não tem o tempo para isso no início do processo, né? Não que isso não exista depois, ele sempre vai existir, mas no início do processo a pessoa já precisa vir com essa bagagem. Então, a gente passa a fazer um treinamento todo baseado no conteúdo, no negócio, no turismo mesmo, né? Então, sobre os destinos, sobre os hotéis, sobre os sistemas, principalmente, essa dinâmica toda da rotina do dia a dia, né? Sempre explicando para a pessoa o porquê das coisas. Então, por exemplo, por que é importante a gente ter sempre o documento do passageiro na mão para poder fazer uma reserva, né? Não pode confiar na pessoa só falando o nome, ou do jeito que ela escreveu o nome no WhatsApp, porque isso é um problema recorrente, né? Acontece muito, então a gente tem que explicar o porquê para que a pessoa entenda para querer evitar. E a gente sempre começa o treinamento do básico, né? E vai avançando aos poucos. Então, primeiro a gente ensina toda a estrutura de passagem aérea, por exemplo, companhia, sistemas, opções que tem, documentação, tudo, e coloca essa pessoa para atender passagem aérea. E aí, conforme ela vai aprendendo, ela vai evoluindo, a gente evolui no conhecimento também. Então, daí começa a atender o Nordeste, depois uma América do Sul, cruzeiro, e por aí vai. A pessoa nunca vai chegar na minha loja e atender Disney, por exemplo, Europa. A gente não deixa isso acontecer, né? E todos os atendimentos no começo são acompanhados. A gente também coloca, às vezes, a pessoa para acompanhar um atendimento de um vendedor já mais antigo, ou o melhor vendedor da loja, né? Para ela ter uma referência de atendimento. E o feedback, ao final de cada atendimento, ele é essencial para a pessoa saber o que ela acertou, o que não, o que ela precisa melhorar, né? Esse é super importante também a gente fazer. Legal.
E quanto tempo, em média, um novo funcionário demora para alcançar os outros em nível de qualidade, né? Oferecendo esse treinamento, quanto tempo ele demora para conseguir alcançar a qualidade no atendimento que os outros que estão um tempo na agência têm? Então, Isabela, isso daí depende de alguns fatores, na verdade, mas depende principalmente da pessoa, né? As pessoas evoluem de formas diferentes. Eu já tive funcionários, vendedores, por exemplo, novos, que entraram sem ser do turismo, e no primeiro mês a pessoa atingiu a meta, no segundo também, e assim se manteve, e acabou sendo o melhor vendedor da loja, em menos de um ano. E a gente já teve também pessoas que vão evoluindo gradativamente, né? Vem um valor no começo, aí vai aumentando mês a mês. Então, depende muito da pessoa. A questão importante aqui é a gente saber como avaliar isso, né? A gente acompanhar e ter como medir se essa pessoa está evoluindo ou não. Porque se ela não evoluir nas coisas básicas, ela não vai ter uma evolução depois num processo que já está envolvido mais coisas, né? Mais aprendizado. Então, eu sempre falo para eles, se eu tenho duas coisas para te ensinar, eu só vou ensinar a segunda a partir do momento que você entender a primeira. Então, quanto mais rápido você entender essa primeira coisa, colocar em prática, corrigir conforme os feedbacks, mais rápido eu te ensino a segunda. E assim vai, né? Porque a gente não pode ensinar uma coisa para a pessoa se ela não aprendeu o básico, por exemplo. Realmente, aí começa a virar uma bola de neve, a pessoa começa a ficar um pouco desmotivada, vai dando aquele desespero de não estar entendendo os conceitos. Se perde, né? Comete erros e acha que não vai dar certo, e acha que é muita coisa. Então, esse apoio também de quem está liderando no começo é muito importante, né? A maneira também como a equipe recebe a pessoa nova é fundamental, porque todo mundo já foi novo um dia, né? A gente já chegou em algum lugar sem experiência e tinha um monte de gente lá. Então, como que a gente está recebendo essas pessoas que entram na agência hoje é uma reflexão também para ser feita. Legal. E agora, o último bloco, a gente vai falar sobre os resultados dos treinamentos, né? E como que você mede, Raquel, então, os resultados das capacitações? Como que você mede que a satisfação da equipe está melhorando? Como que funciona? Então, o treinamento, ele é um trabalho de formiguinha, né? E não tem como você esperar que você vai fazer um treinamento hoje, ou que você vai contratar alguém, e amanhã a sua equipe vai sair arrasando de vender, né? Não é assim que funciona. Então, eu acho que por isso que muitas pessoas desistem no meio do caminho, porque querem um resultado rápido. E o treinamento, a capacitação, ela não traz um resultado rápido, ela traz um resultado a curto prazo, sim, mas mais a médio e longo prazo. Então, não tem como a gente medir exatamente se eu dei esse treinamento, eu tive esse resultado em vendas no período X. Eu não meço desse jeito. O que a gente mede, principalmente, é a satisfação da equipe em estar trabalhando ali. Porque quando você começa a fazer um processo de treinamento, você mostra para a sua equipe que você se importa com ela de uma forma diferenciada, né? Ali dentro da empresa, ela encontra uma oportunidade de se desenvolver como profissional, mas também como pessoa. Ela começa a ver que a partir daquele trabalho, ela consegue conquistar as coisas, os sonhos que ela tem, né? Que você está ajudando ela nesse processo. Com isso, a equipe, além de ficar mais motivada, começa a ter menos erro nos processos, porque consegue avaliar as situações de uma forma diferenciada, né? Então, a gente acaba perdendo menos dinheiro, né? Tem menos erro, tem menos débito, menos saque. A gente aumenta também a satisfação dos clientes, porque a equipe motivada reflete, né, essa energia, esse contato com o cliente de forma positiva, né? E o cliente também ficar vendo toda hora que a equipe não para na loja, né? Em termos, toda vez que o cliente vai lá, tem gente nova ou troca toda hora, isso não é um impacto muito positivo. Com o treinamento, isso acaba diminuindo, né? A gente faz com que as pessoas queiram ser melhores, elas queiram crescer e elas queiram principalmente continuar ali, porque elas encontram ali um local para se desenvolver, para crescer, e um local em que a pessoa se sente valorizada realmente, né? Isso acontece bastante. E também, assim, o feedback que a gente tem
deles é o nosso maior termômetro, né? Eu, por exemplo, se eu fico algum tempo sem marcar um treinamento, o pessoal começa a me mandar mensagem, falar, quando que vai ter? Eu queria, né? Eu quero participar. Quando eu marco num dia que eles não podem, eles mandam mensagem, mas eu queria muito, não dá para ser no outro dia, não dá para ser, né, amanhã, por exemplo. Então, eles começam já a ficar muito confortáveis com essa situação e sabem o valor que tem isso, né? Mas tudo só acontece porque eu acredito muito que isso funciona, e realmente aí eu tive sucesso com essa dinâmica, com essa proposta, né? Legal. Fazer uma analogia aqui com a minha vida, eu acho que o treinamento, a questão do resultado ser mais a longo prazo é exatamente igual quando eu entro numa academia. Eu quero que em uma semana dê resultado, e aí eu vou desmotivando, na hora que vejo já parei de ir de novo. Então, assim, tem que ter paciência, que as coisas vão acontecendo aos poucos, os resultados eles vão aparecer, né? Mas eu tenho que ter paciência e continuar investindo nesse treinamento, e também na academia, se você não está indo, continue investindo, que é muito bom. E na questão de preço, que é uma coisa que assusta um pouco as pessoas, né? É caro dar treinamento? Olha, Isabela, na verdade, eu acho que custa mais caro a gente não dar treinamento, porque quando a gente não faz isso, a gente gera uma série de problemas, igual já foi citado, né? E o treinamento, ele pode sair de graça, como os exemplos que eu dei, você mesmo pode fazer, você pode utilizar os promotores, os hoteleiros, a sua própria equipe, né? Na verdade, realmente, custa muito mais caro não fazer o treinamento. Legal. Custa mais caro porque tem mais erros, né? Você tem mais chances de perder dinheiro a ali no processo. Da equipe, né? Custa muito caro para a gente, né? Contratar e demitir, né? Exatamente. Por exemplo, se ocorre um débito ou se por algum motivo você precisa fazer uma rescisão, você tendo ou não dinheiro no caixa, você precisa fazer esse pagamento. Então, já que a gente tem que disponibilizar isso, por que a gente não disponibiliza como uma prevenção, um investimento não só financeiro, mas de tempo mesmo nosso, para que isso não aconteça ou que aconteça cada vez menos, né? É uma coisa para se pensar, para quem não está fazendo ainda. Sim. Né? Eu acho que, principalmente, além do dinheiro, talvez até mais, eles tenham essa visão de que é muito tempo que vai nisso, é muito tempo que precisa ser tirado de outras ações da agência para esse treinamento. Mas aí é aquilo que, se você investir o seu tempo, você vai ter resultados, vai diminuir a rotatividade, vai aumentar a satisfação dos clientes, vai ter todos esses benefícios que a Raquel citou. Então, perto do investimento do seu tempo, vale muito a pena, né? Sim, com certeza. E agora uma questão prática, a Raquel, ela comentou comigo que ela faz um trabalho de treinamento com os líderes. Eu queria que você explicasse como que isso começou e como que ocorre esse treinamento na prática. Então, esse especificamente dos líderes, ele começou em 2016, quando a gente estava numa situação que todas as lojas, todas mesmo, estavam com vagas em aberto. Nossa. E aí eu pensei, a gente tem um problema aqui, na verdade, né? Porque daí cada um vai contratar de uma forma, cada um vai fazer um processo, é preciso conversar com os líderes para a gente alinhar isso e fazer tudo de uma forma mais tranquila. Então, aí eu chamei todo mundo para o encontro, começou de uma forma muito, assim, despretensiosa, na verdade, era para falar sobre esse assunto. E aí acabou que isso virou uma coisa de rotina, é um encontro mensal, que quase ninguém falta, ou só falta se realmente está viajando, está doente, alguma coisa assim. E ele acontece já há 3 anos. E o grande aprendizado desse encontro de gerentes foi que, assim, que mais do que o conteúdo que eu preparava, que eu levava, né, que era discutido, o que tinha e ainda tem muito mais valor é a experiência entre eles. Eles perceberem que eles têm um ambiente para poder conversar sobre o que acontece na loja e eles podem ouvir o colega que está passando pela mesma dificuldade que eles estão. Então, isso foi transformador. E aí a gente começou a trabalhar essa questão da contratação lendo um livro, né? A gente disponibilizou um livro para cada um,
o mesmo título, e a gente foi lendo, e cada encontro a gente conversava sobre o que foi lido, cada um falava, né, o que tinha aprendido, como podia colocar isso em prática. E assim foi até o final do livro. Acabou o livro, eu falei, acabou, pessoal, ok, e ninguém deixou terminar. Então, daí a gente começou a buscar outros temas, né? Então, nesse encontro dos líderes, a gente já teve essa situação de livro, a gente já teve situações que eles trazem alguma coisa para falar, né, contar uma experiência da loja, já teve situações, como eu citei anteriormente, de convidados que vêm para contar a sua experiência de outros segmentos, e já teve situações que também foram muito positivas e que só agregaram ao trabalho que a gente já vinha fazendo, de contratar uma pessoa de fora, né? Que a gente contratou realmente a Rosana, que ela é excelente, e ela conseguiu falar para a equipe de uma forma muito clara a mesma coisa que eu gostaria de falar. Então, hoje a gente já está assim tão alinhado que eu não preciso nem contar para ela exatamente o que eu quero, né? Assim, dá muito detalhes. A gente bate um papo e ela consegue captar exatamente e passar. E isso é muito legal quando você contrata alguém que está alinhado com você, porque você vem fazendo um discurso ao longo do tempo com a sua equipe. Aí você contrata alguém e essa pessoa vem e fala a mesma coisa, só que de uma forma diferente, né? Na dinâmica dela, no modo dela falar. Só que isso reforça o que você já vem falando. Então, eles têm um outro tipo de aprendizado, né? Os líderes hoje, a gente continua fazendo esse encontro e é muito válido. A gente começou daí a desenvolver questões até pessoais mesmo, né? Que influenciavam na rotina deles, né? A gente começou a trabalhar muito, não só com eles, com a equipe também, a questão do bem-estar deles. Eles têm que estar bem dentro e fora da loja, porque se ele não consegue estar bem fora da loja, né, com menos estresse, né, com uma alimentação melhor, com a academia, a atividade física em si, eles não conseguem repor essa energia para poder voltar para o trabalho e se dedicar da melhor forma ali, né? Então, a gente tem incentivado muito isso entre eles e tem tido os resultados muito positivos. A partir do momento que a pessoa consegue separar, né, bem o momento dela trabalhar e o momento dela desfrutar e aproveitar a vida dela, a família, os amigos, aquilo que é importante para ela também, ela volta com uma energia extremamente renovada para a loja, né? Isso para a gente é muito positivo, a gente precisa que as pessoas estejam ali bem, porque senão como que a gente vai cobrar, né, uma meta, cobrar um atendimento bom, cobrar um sorriso no rosto, se a pessoa não está se sentindo bem, né? Então, o bem-estar deles influencia diretamente no nosso negócio. É assim que eu vejo. Então, a gente trabalha muito nesse sentido. Então, um dos temas também que a gente pode trabalhar no treinamento é essa questão motivacional, né? Que é muito importante hoje e que todo mundo vive num processo muito forte de ansiedade, de estresse, né? De muita cobrança, muita preocupação. Então, quando a gente consegue dar esse apoio para a equipe, mas ainda eles se sentem à vontade em querer realmente crescer e fazer parte daquele processo, né, daquilo. Hoje eu não consigo falar para você que eu fiz um treinamento e a minha equipe saiu arrasando de vender, mas eu consigo, com certeza, falar para você que hoje a minha equipe é muito mais satisfeita em estar trabalhando ali e realmente eles buscam um desenvolvimento melhor, né? Buscam fazer um trabalho melhor a cada dia, isso eu tenho certeza. Isso é muito importante, né? Conseguir implantar na equipe a ideia de melhoria contínua, para que eles não estudem só no momento dos treinamentos, mas sempre que tiver um tempo ali, consigam se organizar por si e estudar o que eles estão precisando e continuar sempre com recorrência, né? Exatamente, isso mesmo. Muito bom. E Raquel, para a gente finalizar as questões que eu separei, eu queria que você deixasse uma dica para quem quer começar o treinamento, está aí com medo do preço, está com medo de não ter tempo, está com medo de ser complexo, o que você dá de dica para eles? Eu acho, Isabela, assim, que a principal dica é começar do básico, né, para que a gente possa começar, não ficar tentando programar uma coisa muito extraordinária, muito grandiosa,
um programa extenso de treinamento, não precisa nada disso. Você pode começar simplesmente com esse bate-papo, né, que eu comentei para a semana que vem, para falar do mês, né? E também que, assim, não tenha pressa em ver esse resultado na equipe. É realmente um trabalho de formiguinha. É uma coisa para você plantar hoje para o futuro do seu negócio. Se você pretende continuar com ele por muito tempo, é um ponto super importante. Porque senão a gente vai continuar sempre numa situação que é aquele famoso apaga-fogo, né? A gente vai ficar sempre apagando fogo na loja. O que que é isso? Sempre tendo problema, né? Sempre tendo saque, sempre tendo demissões ou rescisões e tudo mais. E insatisfação da equipe, o que é muito prejudicial, né? Porque daí, quando a equipe está insatisfeita, você não consegue engajar para uma coisa positiva, né? Você não consegue trazer uma ideia, uma proposta, você não consegue pedir uma força na venda para aquela meta ou para aquele produto específico. Então, a grande dica é você começar pelo básico, né, e não ter esse anseio do resultado imediato e um grande resultado. Mas, com certeza, ele vai acontecer, né? Legal. E agora eu vou abrir para as perguntas, para a Raquel responder as dúvidas de vocês. Quem não mandou, pode ir mandando, que a gente vai separar esses últimos minutinhos para isso, tá? Vou ver aqui. O Ricardo Garcia, ele perguntou quanto tempo levou para você achar que criou o processo de treinamento correto. Porque tanto implantar isso na agência, porque ele tenta implantar isso na agência, mas sente que está patinando. Eu acho que não existe esse processo de treinamento correto, né? Eu acho que a gente tem que ir evoluindo conforme a necessidade e a oportunidade que a gente tem. Então, você pode colocar algumas coisas em prática e ouvir o feedback da sua equipe e se alinhando conforme isso, né? Ou então também buscando outras sugestões. Algumas que a gente deu aqui, talvez você ainda não tenha colocado em prática, né? Colocar em prática para ver se funciona. Mas não existe um modelo único, né? O importante é que ele seja frequente e que ele seja apresentado de forma positiva. Ele é um apoio para o desenvolvimento da equipe, né? Não dá para ficar fazendo treinamento e só ficar chamando atenção, né? Cobrando. Não que isso não tenha que existir, isso existe também, mas não pode ser o foco do treinamento, né? O foco do treinamento é desenvolver e motivar as pessoas. Então, tem que ser nessa linha. Legal. Vou ver mais uma aqui. O Luan Carlos. O que você acha sobre a ajuda de funcionários mais antigos para treinar os novos? Ou isso é papel exclusivo do gestor? Não, isso é ótimo. Inclusive, a gente tem que incentivar para que isso aconteça mesmo, né? A participação da equipe é muito importante. E por que que a gente deve incentivar isso? Porque a carga da responsabilidade de treinar alguém não fica só sobre a gente. Mas também, a partir do momento que você incentiva um vendedor seu a treinar um novo, ele está sendo treinado também, porque ele vai ter que aprender novamente sobre aquele tema, ele vai falar de uma forma diferente, então, com certeza, isso vai ser um aprendizado e um crescimento para ele também, né? A participação da equipe é fundamental. Legal. Olha isso, as questões? Ok, então, pessoal, chegou mais uma aqui. É um comentário da Rosana, que a Raquel comentou que contratou ela, né, para participar de um treinamento, para passar um treinamento. Ela comentou: uau, que maravilha ouvir um empresário dizer que sai mais caro não fazer treinamento do que fazer. Parabéns, Sonho Real e a Raquel. A Rosana é um espetáculo, na verdade. Quando a gente encontra pessoas assim como ela, motiva realmente a gente a continuar a fazer o que a gente está fazendo, né? Porque o trabalho dela é espetacular e ela trabalha muito na mesma linha e no mesmo pensamento que eu tenho para a minha equipe. Acho que por isso que a gente se deu também. Né? Exatamente, né? Porque eu já tive uma situação de contratar uma pessoa que não deu certo, era desalinhada, então eu tive até que interromper no meio não daquele treinamento, né? Era um programa, interromper o programa nem foi terminado, né? Porque não existia esse alinhamento. Entendi.
E tem mais uma pergunta aqui da Ana Paula. Gostaria de parabenizar a profissional Raquel pela explanação do conteúdo de forma objetiva e bastante clara. Abraço, Ana Paula. Obrigada, Ana Paula, pelo comentário. É legal, isso, na verdade, é um ponto super importante, eu nem sei se eu comentei, é que a gente tem que sempre deixar a informação de uma forma clara para a nossa equipe, né? Então, essa é uma preocupação que você tem que ter se você vai começar a fazer o treinamento. A sua mensagem tem que ser clara, né? E você precisa deixar o seu recado. Você vai saber se você está fazendo isso com o feedback da sua equipe, né? Mas também, o que eu sempre falo para o pessoal nos treinamentos, se você conseguir sair daqui hoje com uma coisa nova, um aprendizado novo, possível de ser colocado em prática, e que isso cause uma transformação para você, o meu trabalho foi feito, né? Eu tive sucesso nesse momento. Então, não precisa esperar que a equipe tenha, que absorva tudo 100%, que saia realmente reproduzindo tudo que você falou. Porque a transformação, ela acontece aos poucos, né? Ela vai num processo gradativo. Mas se eles conseguirem pegar uma coisa, já valeu, né? Já está feito aí o trabalho. Então, a mensagem que a gente deixa é exatamente essa. Comecem a estruturar esse processo, comecem pelo básico, comecem a colocar no papel o que vocês querem fazer, quais são os objetivos da sua agência, o que você quer melhorar. E a Raquel deixou o e-mail dela aberto para tirar dúvidas para quem assistiu esse webinar ou para quem vai assistir depois, né, quando tiver um tempinho. Assim que vocês absorverem as informações ou compartilharem com um amigo e surgiu alguma dúvida, podem mandar o e-mail para raquel@sonhoreal.tour.br. O e-mail aqui do marketing é marketing@monde.com.br. Vou pedir para a Paula deixar nos comentários. E qualquer dúvida sobre esse conteúdo ou sobre qualquer um dos outros conteúdos que nós temos na nossa central de materiais, pode mandar para a gente, tá no marketing. Mandem também temas de conteúdo para a gente fazer aqui o webinar mensal, para fazer artigo, canais de comunicação, canais de distribuição de conteúdo que vocês querem. Às vezes eles preferem ouvir o conteúdo no podcast, ou preferem ler, ou preferem assistir. Mandem as sugestões para a gente, que a gente vai sempre adaptando aqui o conteúdo da Monte para vocês, tá bom? Mais uma vez, queria agradecer a Raquel por ter participado com a gente, ter passado todo esse conteúdo. A gente volta no mês que vem com um novo webinar. Não se esqueçam de mandar sugestões para a gente. E qualquer dúvida, o e-mail está aí aberto para vocês. Legal, Isabela, eu que agradeço o convite mais uma vez, agradeço ao pessoal que estava assistindo agora e que vai ver também depois. Espero realmente que alguma mensagem tenha sido absorvida e tenha sido importante para você nesse momento, né? Que você consiga colocar alguma coisa em prática para começar de uma forma diferente, olhar para o seu negócio de uma forma diferente, né? E também, realmente, estou à disposição, gosto muito de conversar, de dar ideias, sugestões, pode entrar em contato comigo, que eu tenho o maior prazer de conversar sobre esse assunto. Obrigada mais uma vez. Tá? Legal. Pessoal, muito obrigada por quem participou. Logo, esse conteúdo vai estar disponível na Central de Materiais Amundi, vocês podem compartilhar aí com os outros agentes, e qualquer dúvida, estamos à disposição. Boa noite e até a próxima.